Meus irmãos, que bom poder estar aqui mais uma vez, nesta oportunidade, para mais uma pré-aula da lição Betel. Já estamos aí na lição 5, que será lecionada em 1º de novembro, primeiro domingo de novembro e, consequentemente, o primeiro dia do mês. Tem como tema a mente, vontade e emoções, restauradas pelo Senhor. Então tem como texto áureo aí, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E verdade aplicada, devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual a sua vontade e assim trilhar por esta. O objetivo da lição está aí, conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Texto de referência se encontra em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 ao 9. Diz assim: não sejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo e tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes, em mim isto fazei, e o Deus de paz será convosco, disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, preso, sim, no corpo, mas livre na sua alma para trazer uma epístola tão rica, aonde por várias vezes ele manda, ele incentiva para que nós nos alegrássemos e regozijássemos sempre no Senhor. Então, o importante é se a sua alma está livre. Pensar bem em você livre com a alma presa. Então, que esta lição seja para que as cadeias das nossas almas se partem, sejam quebradas, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Então nós temos aí, por introdução, na explanação sobre as áreas da alma que precisamos de cura, destacaremos a mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções é aquilo que nós chamamos de o tripé da alma. Então, qual é o tripé da alma? Mente, vontade e emoções. Precisam de cura. Destacaremos a mente, vontade e emoções, sabendo que enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos também com estas faculdades da alma. As 3 áreas da alma. Quais são elas? Mente, vontade e emoções. Então presta atenção que nós podemos dizer que a mente é a sede de nossa alma. Onde está o intelecto, os pensamentos, onde raciocinamos e onde guardamos a nossa memória. A vontade é o que chamamos também de livre-arbítrio. Nele está o poder de tomar decisões. E as emoções? As emoções, onde expressamos os nossos sentimentos. Ato ou efeito de sentir. Sensibilidade, disposição afetiva em relação a coisas de origem moral ou intelectual. Gostos, simpatias, amor, ódio, mágoa, etc. Bom, eu quero ler um versículo com vocês, para nós começarmos aqui no nosso assunto.
que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, é o homem que não consegue controlar as suas emoções. É um homem vulnerável. É um homem sem proteção emocional. E aonde qualquer coisa invade a sua emoção, te fere e te machuca. Por quê? Porque você está com uma cidade desprotegida, uma cidade sem muro, uma cidade sem proteção, uma cidade sem guarda, uma cidade sem segurança. Sendo que a cidade que estamos falando é a cidade do seu ser, a cidade do seu mundo interior, a cidade da sua alma. Então, comece a construir essa proteção, esse muro nas suas emoções, porque nós vamos precisar disso. Pegou aí a visão? Então nós temos as 3 áreas da nossa alma: mente, vontade e emoção. Billy Graham, em seu livro O Mundo em Chamas, descreve precisamente a condição que se encontra o ser humano ao detectar a enfermidade que há na alma em função de muitos sentirem um vazio existencial. Isso é um problema, essa crise existencial que o ser humano vive. O clima intelectual em que vive o homem moderno constitui um paradoxo. A tecnologia cria invenções fabulosas, mas deixa de satisfazer-nos as necessidades mais íntimas. Ou seja, o que era para nos saciar a nossa ansiedade, na verdade está trazendo problemas e não soluções. Isso é um paradoxo, está na contramão, de repente, daquilo pelo qual acharam que faria ao ser humano as tecnologias. Mente, a líder da alma. Então, a mente é a sede da nossa alma, onde está o intelecto, os pensamentos e os raciocínios. Não esqueça disso. Em Romanos 12:2, vemos que para experimentarmos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida, precisamos de uma mudança de mente. Ou seja, uma metanoia. O que é uma metanoia? Metanoia é uma reflexão tardia que faz com que a gente pense e façamos uma conversão em sentido oposto. Metanoia é uma mudança de direção, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. A gente precisa, pelo poder da palavra, experimentarmos essa metanoia, essa mudança de vida. Ora, se nós quisermos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa forma de pensar. Talvez você já ouviu a história do cientista que ele estava no seu laboratório e o seu filho de 5, 6 anos, ali por perto dele, fazendo muitos questionamentos, muitas perguntas, e ele pegou um papel, cortou o papel em vários pedaços e deu para o seu filho montar, dizendo: monta esse quebra-cabeça aí. E no lado que ele cortou havia um mapa mundi. Então ele cortou e falou: monta esse mapa mundi. O menino inteligentemente observou, talvez ele já tinha visto antes do seu pai cortar, o seu pai cortava por cima e ele olhava por baixo, e ele viu que havia um homem no fundo. O que o menino fez? O menino montou o homem e automaticamente montou o mapa.
Ora, o seu pai, impressionado com a velocidade de que o menino montara aquele mapa, ele pergunta assim, mas como é que você conseguiu montar tão rápido esse mapa? Ele disse, ora, papai, eu vi que tinha um homem no verso, e eu entendi que se eu montasse o homem, eu montaria o mundo. Ou seja, a forma de endireitar o mundo é endireitar o homem. A forma de nós termos obreiros sinceros, obreiros honestos, obreiros íntegros, políticos verdadeiros, honestos, é justamente nós mudarmos os homens permitirem serem transformados pelo poder do Evangelho. Então, o segundo é a mente, né? Então, nós temos aí, ó, a mente, a líder da alma, o poder da mente. Ponto 1. Subponto 2. A mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem. Imagine a mente de Adão no seu estado original. A mente era utilizada em todo o seu potencial. Então pensa bem, você tem um poder na sua mente. Hoje, como a gente vê, o autor vai citar aqui, o que o pecado acabou causando e talvez diminuindo esse poder mental nosso. Mesmo assim, nós temos uma capacidade mental que muitas das vezes nós desconhecemos, porque às vezes temos preguiça de pensar, temos preguiça de raciocinar, temos preguiça mental, mas há um poder na mente dada para o homem, da onde ele pode extrair forças para fazer coisas absurdas. E muitas das vezes nós já vimos pessoas em situações adversas extraírem forças, extraírem poder, que você fala assim, isso é uma força subhumana. Ou seja, essa pessoa ela consegue extrair de si, da sua mente, algo que está ali armazenado, que a circunstância fez com que isso fosse acionado, apertado o botão daquele dispositivo mental e a pessoa jogou tudo aquilo ali para fora e teve atitudes que jamais nós imaginaríamos que um ser humano pudesse ter. Então o poder da mente é muito importante. Inclusive a gente está estudando sobre o poder que há na nossa mente. Pare um pouco, analise, e para que a gente conheça melhor a nós mesmos. Porque se você tem um carro, você às vezes estuda o seu carro, conhece o seu carro, sabe o defeito do carro, conhece a mecânica do motor, as outras partes da mecânica ali, do funcionamento da roda, do freio. E muitas das vezes nós mesmos não nos estudamos. Nós não conhecemos a nossa mente e a gente acaba perdendo as batalhas e fracassando justamente porque nós não fazemos aquela viagem que é a viagem mais longa da vida, a viagem para dentro de nós. Pega e comece a se analisar melhor, estude melhor quem é o ser humano. E nós vamos aí para o 1.3, a disputa pelo controle da mente. Há duas pessoas distintas disputando nossa mente. Uma do lado de dentro, o Espírito Santo, e a outra do lado de fora, Satanás. O Espírito Santo habita no seu espírito e quer levar sua mente cativa a Cristo e submeter-se a Deus. Bom, Lutero, ele dizia, o grande reformador alemão do século XVI, que ele fazia com que a sua mente fosse escravizada à palavra de Deus para que ele não desvirtuasse seu pensamento por caminhos errados. Então é muito importante você analisar a sua mente, porque toda ação ela começa a ser projetada e maquinada na sua mente. Então muito cuidado com a sua mente, domine muito bem o seu mundo interior, porque você pode ser surpreendido com atitudes que partiram de um desequilíbrio emocional e que pode lhe custar caro. E talvez com erros aí que te fira muito e que seja praticamente às vezes
irrecuperável. Então, cuidado aí com essa disputa de espírito e a obra da carne, porque essa luta está dentro de nós. Eu posso até ler aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor, rapidamente, em Gálatas, no capítulo 5. Para a gente entender um pouquinho melhor essa batalhazinha que está dentro de nós. Preste bem atenção. No capítulo 5, no versículo 19, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza e lascívia. Essas três que eu citei, elas são prostituição, impureza e lascívia, elas são práticas contra o seu próprio corpo. É pecado contra o seu próprio corpo. Pega bem essa divisão que eu vou te explicar aí. Então, prostituição, impureza e lascívia, pecado contra o seu próprio corpo. Já idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras. Não, idolatria e feitiçaria, primeiro. Idolatria e feitiçaria são pecados contra Deus. Olha só como que a obra da carne, ela faz com que você peca contra você mesmo, faz com que você peca contra Deus, e em terceiro, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. São pecados que afetam o corpo de Cristo, afetam a igreja. Por exemplo, iras, discórdias, inimizades, pode acontecer dentro da igreja. Então nós temos aqui na classificação aqui, pecado contra o corpo, o seu próprio corpo, pecado contra o próprio Deus, contra Cristo, e pecado contra o corpo de Cristo. Então vigiemos e tomemos cuidado para não cairmos nessas práticas enganosas. Vamos aqui para o 2, vontade e escolha. Bom, a vontade é o que chamamos também de livre-arbítrio. Nele está o poder de tomar decisões. Através da vontade que o homem decide o seu destino e faz suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas, pondera, preste atenção para você não fazer uma escolha e depois colher frutos amargos. Lembrando que o plantio, a colheita é sempre maior do que o plantio. Então tenha muito cuidado com as suas escolhas, com os seus plantios, porque você colherá muito mais do que plantou. 2:1. Somos capacitados para escolher. Deus nos deu esse poder de decisão. Ele colocou isso em nós, ele acredita em nós, nesse poder que ele delegou ao homem para decidir. Então saiba escolher, e depois que a sua escolha for mal feita, não terceirize ela jogando na conta de alguém. Assuma que você escolheu errado, porque o poder de escolha está nas nossas mãos. Não terceirize, não jogue na conta de alguém, não jogue na conta de que o diabo te enganou. Assuma, porque Deus confia em algo que ele entregou em nós, que é o poder de decidir. Isso foi entregue a nós. Tem muita gente se furtando de decisões aí e até jogando na conta de Deus, dizendo que Deus que direcionou, e depois dá tudo errado. E aí não tem como Deus direcionar e tudo dá errado. Então, vamos assumir as nossas escolhas, tá bom? O 2:2 diz: alguns defeitos da vontade. Ao enganar Eva, a serpente disse: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Este quadro se repete por diversas vezes quando somos tentados por aquilo que vemos e acabamos trocando o certo pelo o duvidoso. Esse, às vezes, é a vontade que desemboca na cobiça. É uma vontade exacerbada. É uma vontade que você não consegue controlar, não consegue dominar, porque você se aproximou demais daquilo que é errado. Foi o caso de Eva. Eva deve ter batido o papo várias vezes ali. Eva deve ter várias vezes se aproximado e admirado a árvore. Até que uma hora o astuto aproveitou do momento e entrou e
você sabe no que deu. Então, ó, alguns defeitos da vontade, isso está na mente, tá bom? Atenta para isso aí e feche essa brecha. Foi o que nós lemos, como uma cidade derrubada que não tem muros, Provérbios 25, 28. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter as suas emoções. Preste atenção, que versículo forte. E o 2:3, Jesus buscava a vontade do Pai. Olha, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Mesmo se você for parar na cova dos leões, mesmo se você for parar na fornalha de fogo ardente, mesmo se você for parar na cova, no poço, na cisterna lá, como José, a vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus não dá errado. Pode aparentemente estar tudo dando errado, mas se era a vontade de Deus, o quadro vai ser invertido. A situação vai mudar e vai se encaminhar tudo de modo correto e certo, porque é a vontade de Deus. Jesus buscou a vontade de Deus, andou na direção de Deus e por isso ele pagou o preço por obediência à vontade do Pai. Seja obediente à vontade do Pai. Peça ao Espírito Santo ajuda para que a gente possa obedecê-lo, mesmo que temos um aparente dano nessa obediência. Então Jesus buscava a vontade do Pai. Busca a vontade do Pai. Ore a Deus, direcione a sua vida, escravize a sua mente às Escrituras e Deus com certeza vai te conduzir por caminho certo. 3, emoções expressando os sentimentos. E as emoções é onde expressamos os nossos sentimentos, atos ou efeito de sentir, sensibilidade, disposição afetiva em relação às coisas de origem moral ou intelectual. Gostos, simpatias, amor, ódio, mágoa e etc. Então vamos lá. Por meio das emoções, expressamos amor, ódio, tristeza, alegria. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Nossas emoções precisam ser restauradas. É verdade. Você quer fazer uma ilustração na sua classe? É semelhante essas mais ações nossas, quando nós somos invadidos pela palavra, é semelhante você pegar um copo com água, pega um copo com água, tinge ele lá com uma tintinha preta, uma anilina, qualquer coisa que seja preto, um xadrezinho preto, e pega uma caneca com água, coloca um balde embaixo para poder aparar a água e você joga esse balde com água limpa, ou essa caneca com água limpa dentro do copo com água suja, né, preta, e para com o balde embaixo para não sujar essa igreja. E automaticamente, conforme a água limpa for caindo, ela vai causando o processo de limpeza. Ou seja, vai chegar um momento ali que a água, ela vai ficar só a água limpa. Então treina isso na sua casa para quando você chegar lá, você já está com domínio do assunto. Assim é a nossa mente. Na medida que a gente joga a água da palavra de Deus, a nossa mente vai sendo purificada, a nossa mente vai sendo renovada, a nossa mente vai sendo transformada, a nossa mente vai sendo limpa. Porque não tem como eu expulsar algo sujo se eu não projetar algo limpo para dentro. Então nós vamos trabalhar as nossas emoções dessa forma. Nada de pensamento negativo, de que não vai dar certo, de derrota, de fracasso, de perda. Sempre positivo, mesmo que tudo esteja aparentemente dando errado. Tá ok? Então aí nós temos aí a vulnerabilidade das emoções. Não podemos basear nossa comunhão com Deus nas emoções, pois elas vão e vêm e podemos estar emocionados ou não. Então a nossa fé precisa sobrepor aos dias maus e bons.
projete sempre as suas emoções, blindando elas para que elas não se tornem vulneráveis. E a fé é importantíssima para que isso aconteça. Porque muitas das vezes a gente pode ser enganado com as nossas emoções, como diz Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então você pode ser enganado achando até que é a voz de Deus quando não é. Quando é a sua emoção, quando é o seu eu, o seu ego. Então cuidado, atente para isso aí e pontua se essa vontade é realmente Deus falando com você ou se não é as emoções aí aflorando de um modo até vulnerável. E 2.3, restaurando nossos sentimentos. Isso é importante, ó. Podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olharmos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Josué e Caleb viram a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra. Já os demais espias viram os gigantes e foram dominados pelo medo. Pensa bem, a fé, ela traz o fruto. Foi o caso aqui de Josué e Caleb. Mas a incredulidade é estéril. A incredulidade não traz nada, ela é estéril. Mas a fé traz o fruto. Então você tem 10 homens aqui negativos, mais 2 homens acreditando na promessa e na fala de Deus. Então por isso que é importante a gente andar com pessoas de Deus, porque elas nos influenciam. Elas projetam para nós vida. Ela projeta para nós fé. Ela projeta para nós segurança. E é bom estar com pessoas de Deus. Que quando você está desanimado, Ele te levanta. De quando você está fraco, Ele te dá força. 1 minuto com Ele, você recebe de Deus, porque Ele tem para te dar. Isso é importante, essas pessoas assim, como Josué e Caleb, para restaurar os nossos sentimentos que às vezes estão caídos para baixo e precisa de uma mãozinha para erguê-lo. Então nós vamos aqui nos 3.3, andamos por fé e não por sentimentos. Andamos por fé e não por sentimentos. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não por vistas. Ou seja, a vista projeta para o sentimento. E nós não andamos por sentimentos, nós andamos por fé. Então, pensa bem que quando você tiver um sentimentozinho, bote ele paralelo com a fé. E vê se dá equilíbrio entre ele e a fé. Se não der, pode ser um sentimento enganoso. Aí você fica sempre com a fé, com a palavra de Deus, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por exemplo, quando Ló e Abraão tem uma discussãozinha a respeito do gado, Isso mesmo, a respeito dos gados ali, dos pastores que estão brigando. Gênesis capítulo 13, há aquela contenda, aquela briga, e Abrão manda Ló escolher para onde ele ir. E Ló, não é Jó, é Ló, cuidado para não errar aí. E Ló, quando ele olha e vê as campinas do Jordão que seguia para Sodoma e Gomorra, ele olha e é levado pelo seu sentimento e vai para lá. E o que sobra para Abraão é o deserto. Ou seja, Ló se perde no que era bom e Abraão prospera no que era seco. Olha a diferença do andar pela fé e não ser levado aí por sentimentos, pela beleza de que se mostrou o momento ou o local. Então preste atenção nisso aí, fica atento para que a gente não caia aí de repente aí dentro de um embaraço, porque seguimos o nosso próprio sentimento
e não é fúria do adversário, é simplesmente a nossa própria escolha, a nossa própria ganância que gerou isso em nós. Então, na conclusão, nós vamos aqui concluindo que possamos ajustar a nossa mente, vontade e emoção ao propósito de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância. Então, faça aí um bom comentário aí com a sua turma, vê o que dá para você agregar aí ao seu conteúdo de aula, para que possa te auxiliar aí, de repente trazer um valor a mais para a sua aula. Não se esqueça de orar por sua turma, de orar com a sua turma e de ajudar a sua turma. Seja você a pessoa mais madura aí que saiba controlar as suas emoções para inspirar os seus alunos, ok? Vou pedir a você para dar um like aí no canal, dar um amei, compartilha, comenta, divulgue para que outras vidas sejam abençoadas, tá? Aperta aí o sininho para você receber as novas notificações. Nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração. Ficam com Deus. Até a próxima.